vocês estão prontos para a libertação. Arcanjo Miguel, transmitida por Rona Escriba Sagrada, julho de 2017. Lembrem-se, meus corajosos, vocês estão vivendo no meio da eternidade. As mensagens de sabedoria cósmica que lhes trazemos não são para estabelecer mais regras ou criar um novo dogma. Nossa intenção é inflamar seus corações com amor, e dar-lhes um lampejo do glorioso futuro que está diante de vocês. À medida que cada vez mais as massas estão sentindo um descontentamento iniciado por seu eu da alma, é vital que os ensinamentos de sabedoria da ascensão sejam estudados e compartilhados com aqueles que o cercam. Vocês, as sementes estelares despertas, são os que agora estarão disseminando os ensinamentos de sabedoria do futuro. Mais uma vez, nos permitam dar-lhes um exemplo do que está ocorrendo, enquanto vocês percorrem o caminho da iluminação. Vocês ouviram dizer que existem muitas mansões no céu, o que na verdade são os muitos reinos dimensionais e subdimensionais da criação manifesta. Durante a era que chega agora ao término, grande parte da realidade da humanidade foi composta de uma combinação de padrões de frequência da terceira e quarta dimensões, constituída de suas crenças, ações e atos individuais passados e presentes. Residindo na mansão da existência de cada pessoa estão aqueles que se sintonizam e que são compatíveis com esse nível particular de existência. Compartilham muitas crenças e funcionam sob muitos dos mesmos conceitos limitantes: escassez, culpa, medo do futuro, e eles são normalmente controlados por regras e padrões raciais, culturais, religiosos e tradicionais. Nessa realidade, geralmente, a personalidade egóica normal tem um senso autocentrado de legitimidade ou um complexo de mártir e de abnegação com muitas variações e extremos. Aqueles que funcionam nesse nível de frequência de existência interagem uns com os outros, escolhendo os que espelham para eles aquilo que lhes falta, normalmente de um modo distorcido e exagerado. Eles geralmente não ficam confortáveis com aqueles que ressoam em um nível de frequência mais elevado e, embora estejam insatisfeitos, eles têm dificuldade em libertar-se e se afastar dos seus padrões disfuncionais de vida, como percebem sua zona de conforto. À medida que eliminam antigos hábitos, crenças e ações, vocês aos poucos retornam à harmonia dentro do espectro aceitável de polaridade/dualidade. A cada nível de frequência mais elevada que alcançam, vocês deixam para trás aquelas situações, pessoas e coisas que não são mais compatíveis com seu novo nível de conscientização e ressonância. Muitas vezes parece que vocês passaram por um novo acesso dimensional, e que uma parte do passado está desaparecendo. É por isso que muitos dentre vocês estão enfrentando perda de amigos ou familiares, e porque estão mudando de emprego ou começando uma nova carreira. Muitos de vocês estão se mudando para novos lugares, às vezes não compreendem realmente porque foram orientados para uma determinada região, mas há um profundo conhecimento interno de que era para ser assim. Muitos de vocês estão constatando que o trabalho que fazem, as atividades recreativas, passatempos e muitas coisas que os interessaram no passado são menos gratificantes, porque não se adequam à sua realidade em constante expansão e evolução. Os acessos multidimensionais do passado estão se fechando e os portais do futuro estão se abrindo, em um ritmo cada vez mais rápido, à medida que o processo de ascensão se acelera. O medo da mudança tem sido um grande fator de controle em sua percepção consciente durante um longo tempo. No início de sua jornada para a densidade, vocês buscaram uma grande variedade de autoexpressão e mudança, e vocês se encantavam a cada nova criação.
Foi somente durante suas experiências terrenas que vocês se esqueceram de que eram co-criadores, dotados de uma plena medida de capacidades criativas, e que têm uma ligação direta com a fonte do poder da criação, que foi chamada de Rio da Vida/Luz. Vocês, a vanguarda das sementes estelares, que trabalharam diligentemente para refinar a ressonância do seu veículo físico e atualizar sua natureza emocional e mental, a fim de retornar para um nível aceitável de dualidade, estão agora no processo de purificar as frequências residuais e desequilibradas nos 3 subplanos inferiores, os planos astrais, da 4ª dimensão. Vocês refinaram a sua coluna de luz, de modo que agora existem em um mundo de sua criação, que consiste em 4 subplanos superiores da 4ª dimensão. A maioria de vocês, que seguiu fielmente nossos ensinamentos, conectaram-se a um fluxo de frequências compostas de uma variedade de frequências pentadimensionais, assim como de um filete de luz da 6ª dimensão. Vocês podem dizer que essa é uma nova fórmula de luz/vida que estão criando. Nos ensinamentos esotéricos antigos, este conceito intrigante, quando um iniciado no caminho atinge uma determinada etapa do processo de ascensão, aparece o que se chama de um morador do limiar e o anjo da presença. O morador do limiar é quem se coloca diante do portão de Deus e do portal da iniciação. O anjo da presença fica do outro lado do portal, visto que muitos dentre vocês, no caminho, estão no processo de purificar os padrões de frequência residuais e desequilibrados da 3ª dimensão superior e da 4ª inferior. Chegou a hora de explicar-lhes esta importante faceta do processo de iniciação. O morador do limiar é um átomo semente de memória em que, com o tempo, os padrões de pensamento remanescentes, residuais e negativos em seus corpos emocional e mental foram encapsulados. Quando vocês alcançam um determinado nível de iluminação, com seu eu superior como o diretor, o morador do limiar lentamente libera essas formas pensamento desafiadoras em sua consciência, e em seguida, no mundo da forma, de modo que possam ser transmutadas em frequências harmoniosas de luz. O anjo do portal é uma faceta do seu eu superior que está pronto para ajudá-los através desses intensos períodos de teste. O limiar está dentro da célula divina do núcleo diamantino. É o portal mais recôndito que leva ao núcleo do seu coração sagrado, onde o átomo semente do fogo branco de nosso Deus Pai/Mãe reside. Uma vez que vocês obtenham a entrada na câmara do sol dourado do coração sagrado, vocês serão mudados para sempre, porque terão experimentado o regozijo da comunhão com seu Deus Pai. Tornou-se muito evidente que a humanidade e a Terra estão imersas em um processo evolutivo acelerado. Esse é o milagre desses tempos, amados. O Criador Supremo está irradiando por todo o universo o pleno espectro da luz divina. Essa luz poderosa e pura está sendo filtrada através de cada grande sol central, o mundo da mansão do Deus Pai/Mãe de cada universo, em todos os níveis da criação, de modo que gradativamente cada centelha ou fragmento da criação acessará um nível apropriado da consciência do Criador. A luz da criação, ou as partículas adamantinas, estão sendo disponibilizadas a cada alma que já foi criada. Todavia, existem algumas regras que se aplicam a esse processo de redenção da luz. Cada alma deve preparar seu veículo por elevar seus padrões vibratórios para um determinado nível de frequências harmoniosas, a fim de receber essas partículas da luz de Deus. E, vocês devem se lembrar, após receber essas partículas de luz, elas devem ser ativadas por sua intenção amorosa. O amor é a fonte de energia, o gerador dessas partículas preciosas da fonte de tudo. A ascensão diz respeito a elevar, equilibrar e harmonizar os seus padrões vibratórios, de modo que as muitas facetas do seu eu divino possam descer e assumir o domínio no núcleo do seu coração sagrado.
À medida que vocês mergulham mais profundamente na sabedoria do cosmos, é de suma importância que mantenham um estado de consciência plena. A humanidade está saindo de um estado de amnésia, ou que poderia ser chamado de uma consciência limitada do self e da complexa vastidão da criação. Explicamos no passado, no entanto, é hora de reavivar sua memória acerca do que está acontecendo, enquanto vocês percorrem os muitos níveis e subníveis da consciência. À medida que vocês purificam as distorções em seu campo áurico, há também um processo interno ocorrendo. Toda a sua estrutura física está passando por mudanças complexas, que são desencadeadas pelos padrões de frequência superiores que vocês estão integrando da fonte do Criador, via as grandes cidades de luz. O DNA, os centros dos chakras e o coração e mente sagrados contêm o seu modelo divino. Conforme integram cada vez mais as partículas adamantinas da consciência divina, todas as distorções/imperfeições que vocês criaram, a partir dos conceitos que aceitaram como sua verdade, estão lentamente sendo corrigidas. Muitos desses conceitos distorcidos estão sendo filtrados em sua percepção consciente para serem sanados ou eliminados. Compreendemos que isso pode ser um processo desconfortável e perturbador. Vocês têm um centro sagrado da existência em seu coração sagrado, que chamamos de célula divina do núcleo diamantino para esta experiência subuniversal. Vocês têm ao seu redor um etérico e grandioso triângulo da existência de terceira e quarta dimensões, que contém o seu pilar de luz e a cruz da matéria, que vocês criaram no decorrer das eras. Vocês existem em um ovoide dourado, esfera em forma de ovo, que se expande e irradia mais e mais amor/luz divinos, conforme vocês ressoam com as frequências cada vez mais elevadas da consciência. As partículas adamantinas da luz divina contêm a energia viva, que vocês programaram para um específico modelo divino. Quando acessarem essa luz viva, vocês devem ativá-la com a sua amorosa intenção e programá-la com os desejos da alma, que estão sempre em harmonia com seu modelo divino. Nos planos materiais da existência, a luz do Criador deve ser codificada com a sua essência como co-criadores, antes que esteja pronta para ser irradiada em direção ao mundo da forma. Requer muita coragem e tenacidade para se tornar autoconsciente e consciente da alma. Uma constante atitude de gratidão e de agradecimento é o sustento da alma. Vocês estão se tornando muito competentes em analisar os novos conceitos e a infinidade de informações que estão agora disponíveis, via o capacitado dom do discernimento. Agora que estão mais sintonizados com o espírito e a voz de dentro, vocês têm a capacidade de rapidamente verificar se um conceito está em alinhamento com a sua verdade interior. Se não estiver, convém que o descartem, sem malícia ou juízo de valor. Ou, se vocês não têm certeza, ponham-no de lado e peçam ao seu eu superior para validá-lo de alguma maneira inequívoca. Estamos cientes de que vocês estão sendo bombardeados por muitos conceitos novos, alguns dos quais estão esticando os limites da sua compreensão conceitual. Queiram atentar, queridos, para o fato de que aquilo que vocês estão enfrentando faz parte do processo de reunificação e ascensão. Muitos dentre vocês estão vivenciando eventos milagrosos em suas vidas, e lhes pedimos que sejam ousados o suficiente para compartilhar essas maravilhas com a sua família e amigos. Não temam o ridículo ou a crítica, vocês encontrarão aprovação com mais frequência do que desaprovação, e mais interesse do que desdém. A comunidade religiosa, em parte com medo de perder seus seguidores, está começando a incorporar alguns dos ensinamentos cósmicos mais moderados. Embora não importe como nem porquê, tudo é para o benefício da humanidade, e ajudará a acelerar o processo de transformação da Terra e dos seus habitantes. Examinem as suas sensações de abundância e escassez, meus amados.
Se mesmo um quarto da população do mundo pudesse acreditar, visualizar, invocar e, em seguida, trabalhar em direção à prosperidade e à abundância para todos, vocês veriam uma mudança dramática nos eventos, à medida que aqueles que acumulam a riqueza do mundo, e aqueles que devoram os mansos e os pobres começam a perder o seu domínio sobre a economia mundial. Vocês estão com medo, segurando firmemente e acumulando riquezas. Cuidado, meus queridos, que o seu tesouro não se dissipe no ar. É apenas uma forma de energia, vocês sabem. A energia era para circular, ser reciclada, utilizada, reformada, expandida e refinada. Aquilo a que vocês se apegam demais vai se dissipar diante de seus olhos. Uma parte do processo de iniciação é entregar tudo o que vocês detêm, tudo o que vocês possuem, ao seu eu divino, para o bem mais elevado de todos. Isso não quer dizer que vocês perderão aquilo que entregar. Significa que vocês estão dispostos a permitir que o plano divino trabalhe por seu intermédio, o que sempre é para o seu bem mais elevado, embora possa não parecer assim no momento. Não se desanimem se o seu passado estiver se tornando apenas uma memória nebulosa, principalmente as memórias dolorosas que vocês experimentaram durante esta existência. É o momento de curar e liberar o passado, corações valentes. Não funciona mais mergulhar em vidas passadas, a fim de se curar ou tentar compreender por que vocês estão agindo ou reagindo de determinada maneira no presente. Essa é a forma antiga. As distorções da consciência, que vocês criaram no passado, não podem existir quando vocês se preenchem até o transbordamento com as partículas adamantinas, por meio dos processos que lhes ensinamos. Essas partículas mágicas contêm a pura e perfeita essência do Criador, e, gradativamente, vão transmutar quaisquer distorções em seu campo áurico e em seu veículo físico. Lenta, porém, seguramente, as imperfeições que vocês criaram, tanto em seu mundo interno quanto externo, serão corrigidas. Lembrem-se, um passo à frente, lento e firme, no caminho, conduz à automestria. É a personalidade egóica que deseja mais informações e validação dramática. Sempre busca emoção, drama e sensacionalismo. Levou um longo tempo para que a Terra e a humanidade alcançassem o presente estado de imperfeição que agora prevalece. O nível de progresso visando a transformação que vocês, as legiões de luz terrenas, fizeram em tão pouco tempo é verdadeiramente milagroso. Compreendemos que estes são momentos de grande desafio e que muitos de vocês estão querendo saber o que estão fazendo para merecer testes tão dolorosos e difíceis, quando se mantiveram tão fielmente no rumo. Nós lhe dizemos: não hesitem agora, porque, à medida que vocês enfrentam esses últimos testes, com amor e compaixão, vocês constatarão que o anjo do portal irá ajudá-los a remover os obstáculos. A cada desafio enfrentado, haverá milagres e bênçãos para incentivá-los a remover os obstáculos remanescentes do caminho diante de vocês. Este é um passo crítico no processo de ascensão, porque, quando vocês conseguirem estabelecer firmemente a ressonância da sua canção da alma na quarta dimensão superior, estarão prontos para incorporar uma medida maior dos padrões vibratórios da quinta dimensão. Antes de dar esse salto na consciência, é vital que vocês tenham obtido a disciplina para permanecer centrados nos parâmetros exigidos da dualidade. Suas capacidades para manifestar no mundo da forma aumentarão dramaticamente, e se vocês não estiverem bem disciplinados mental e emocionalmente, criarão mais caos, o que provavelmente vai atraí-los de volta para um padrão de frequência mais denso. Corajosos portadores da luz, vocês estão prontos e dispostos a serem os pioneiros em abrir as portas para as muitas mansões/dimensões celestiais da criação. Cada nível dimensional oferecerá novas oportunidades e lhes dará acesso a muitas capacidades novas e sabedoria expandida.
Todavia, cada nível mais elevado também irá desafiá-los de muitas maneiras, e exigirá que vocês liberem aquelas coisas que não servem mais ao seu bem maior. Vocês deixaram muitas facetas do seu eu maior ao longo do caminho, à medida que percorreram o caminho de descida para as dimensões inferiores. Vocês também devem estar dispostos a liberar no passado aquelas pessoas, modos de ser e coisas que não se adequam à sua realidade presente e futura, enquanto fazem a sua jornada de volta para as dimensões superiores. Amados, estamos os ajudando de toda maneira possível dentro dos limites da lei universal. Estamos aguardando, pacientemente, para que vocês se juntem a nós nas diversas pirâmides de luz estacionadas por todo este subuniverso. Dissemos-lhes que vocês não estão somente criando uma nova realidade terrena, mas estão também criando suas mansões nas dimensões celestiais. Nós lhes transmitimos todo o brilho do amor/luz que vocês possam conter. Vocês são amados imensuravelmente. Eu sou o Arcanjo Miguel,